gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui porque me pediram para mostrar para vocês a função dos pincéis que eu venho apresentando tanto nas transmissões quanto na loja física. Eu vou pedir desculpa porque a gravação, lógico, não vai ser a melhor, que eu vou ser bem sincera, eu tô gravando aqui no meu quarto mesmo. E outra coisa é que infelizmente eu não tenho luz apropriada para isso, mas eu acho que vai dar pra ver certinho, tá? Então primeiro eu vou prender meu cabelo, eu tirei toda a minha maquiagem e eu não vou fazer a maquiagem completa, eu vou fazer uma maquiagem básica, mostrando os principais pincéis como eu uso, tá? Não necessariamente como eles devem ser utilizados, até porque eu não sou uma maquiadora profissional. Inicialmente eu vou aplicar um primer. Com que pincel que eu aplico? Eu gosto desse pincel aqui para aplicação, que é o mesmo pincel da base, tá? Então eu vou aplicar o primer aqui. E eu gosto sempre de ir puxando pra cima. Tá? Não sei se é o correto, mas eu gosto sempre de estar aplicando e puxando pra cima. Pra que eu aplico o primer? O primer, ele forma como se fosse uma camada em cima da pele. E essa camada vai evitar que a maquiagem entre em contato com a sua pele. Então não vai modificar nem as propriedades da maquiagem e nem as propriedades da pele. Eu gosto bastante. Agora eu vou aplicar a base inicialmente com este pincel aqui, tá? Esse pincel é o W116 ou B116, tanto faz, que ele é da Macrylan. Deixa eu aplicar aqui um pouquinho de base. Aqui. Ó. Eu gosto dele pra fazer principalmente pro contorno, tá? Então eu gosto de aplicar com ele e dar a finalização com o mesmo pincel que eu apliquei o primer. Essa base ela é um pouquinho mais escura do que o tom da minha pele, tá, gente? Então não se assustem. Eu vou estar sempre olhando aqui pra vocês, porque eu não tô com espelho, então eu tô fazendo e tô olhando aqui mesmo, pra ver como que tá ficando. Então o legal desse pincel aqui é que ele não deixa marcar, nem riscar a base. Ele é muito bom também para peles mais maduras, porque ele não deixa acumular nas linhas de expressão, então vai evitar que craquele, esse tipo de coisa, tá? Esse outro que eu usei, ele é melhor para fazer os contornos, então eu gosto de aplicar principalmente nessas partes aqui. Gente, que barulheira, né? Essa barulheira é do vento que tá batendo aqui na janela. Vou fechar até a janela, gente, só um segundo. Ó, apliquei a base, gente, do jeito que vocês viram, então dá pra ver que não ficou marcado nem nada. Ficou ótima. Eu não vou fazer contorno no caso, tá? Mas no caso, se vocês quiserem aplicar corretivo, eu aconselho este tipo de pincel assim. Pra aplicação de corretivo nessa parte inferior, ou para fazer as marcações para depois tá esfumando. Ele é um pincel que ele é um chanfradinho, ele parece aquele pata de vaca de base, só que pequenininho, numa versão pequena.
Tem da Macrylan também, tá? Vou estar aplicando o blush na pele. O blush eu vou aplicar com esse pincel aqui. Esse pincel da Macrylan, ele é o B117 ou W117, é o mesmo pincel. E eu gosto de aplicar sempre de cima pra baixo. Por que que eu aplico o blush de cima pra baixo? O primeiro local que ele pegar sempre vai ser onde vai ficar mais forte a maquiagem. Então, assim, como eu não quero parecer que eu tomei um tapão na cara, eu gosto de aplicar ele de cima pra baixo, tá? Acho que dá pra ver, né, o blush. E depois eu trabalho com um T. Um T não, né? Oi, gente, tive uns probleminhas técnicos, mas voltei. Exatamente de onde eu parei, tá? Então é um I que eu faço com o pincel de blush. Enfim. Bom, pra passar iluminador, vou usar um iluminador da paleta de contorno da Luisance, tá? Com o pincel de iluminador, que é esse daqui. Então, eu vou pegar o iluminador e vou passar. Onde que eu passo o iluminador? Nos pontos que eu quero destacar. Então, eu gosto da minha maçã do rosto, eu vou destacar a minha maçã do rosto. Certo? No nariz. E um pouquinho na testa e no queixo. Tá vendo? Ele dá só uma iluminadinha de leve. Nada muito chamativo. O pincel que eu usei foi este daqui de iluminador da Macrylan. Tá. Agora pra sombra. Vamos lá. Inicialmente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de homogeneizar o tom da minha pálpebra. Então, com o pincel de corretivo, eu vou passar um corretivo ou no tom da minha pálpebra ou mais claro, pra homogeneizar o tom da minha pálpebra, tá? Então, eu tô passando aqui um tom cor de pele de corretivo, só pra deixar tudo da mesma cor, tá vendo? E abaixo da minha sobrancelha eu vou passar um corretivo um pouquinho mais claro, que é um corretivo branquinho, e vou esfumar. Esse corretivo, ele vai dar só uma iluminada no olhar, não é pra ficar aquele brancão, tá, gente? É só pra dar uma erguidinha, tá vendo? A diferença de uma sobrancelha pra outra. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou passar o tom cor de pele na pálpebra móvel. E um tom um pouquinho mais claro, que é o branquinho, nesta parte logo abaixo da sobrancelha. Lembrando que não é pra ficar aquele branco que parece que você tomou um tapa, tá, gente? É só um de leve. Por que que eu gosto de passar o corretivo? Porque eu acredito que ele deixe realmente homogênea o tom da pálpebra pra gente aplicar qualquer cor de sombra. Eu vou estar fazendo com a sombra da Luisance. Tem a paletinha deles Mega Nude, que acho que a maioria já conhece. Eu vou usar o tom, um tom Marsala, tá? Pra côncavo. Que pincel é esse que você tá usando, Pri? Eu tô usando o pincel B905, que é o mesmo que o W905. Gente, B905 ou W905 é B de black, que o cabo é preto, e W de white, que o cabo é branco, tá? Mas é o mesmo pincel. Pra que que eu tô fazendo isso? Por que que eu comecei pelo côncavo? Eu gosto de começar por aquilo que eu vou marcar mesmo, tá? Então, esse pincel, ele é excelente pra isso.
Aqui eu tô colocando bastante porque a intenção é que vocês vejam a maquiagem, tá? Então, realmente, eu tô colocando bastante pra ficar bem forte, mas isso não significa que quando vocês forem fazer, vocês vão ter que fazer com esse tanto de maquiagem que eu tô fazendo, tá? O ideal, realmente, é que fique um pouco mais clarinho. Tá? Então, primeiro eu marco o côncavo. O côncavo, pra quem tem dificuldade, é legal você marcar com o olho aberto, tá? Ele é mais fácil pra marcar. O que eu usei foi esse arredondadinho, ele é em cerdas naturais. Vou utilizar agora um pincel próprio para aplicação de sombra, que é este daqui da Macrylan, é o W107 ou B107. Eu vou colocar um tom um pouquinho mais clarinho, que é um tom de marrom, só pra dar um fundo mesmo, tá? E por cima eu vou aplicar a cor que eu quero destacar. No caso, eu não vou usar agora a Mega Nude, eu vou usar uma sombra da Ruby Rose, que é um dourado. Então, é uma paletinha da Ruby Rose que tem o tom dourado, que vai ser o tom que eu vou querer destacar na minha sombra, tá? Então, ó. Como eu falei, tá escuro aqui, então não sei se vocês vão estar conseguindo ver as cores. Mas como a intenção é mostrar como é feita a utilização dos pincéis, então eu não tô levando muito em consideração as cores, tanto que eu não tô mostrando as paletas que eu tô utilizando, nem as bases, nem nada disso. A intenção realmente é a utilização dos pincéis, tá, gente? Tá aqui. Ó, eu não passei nesse início de pálpebra porque eu quero destacar uma cor mais clara, eu não quero destacar o dourado nessa parte do meu olho. Então, eu vou trabalhar com um tom mais clarinho. Com o pincel de corretivo, eu vou aplicar ou uma sombra cremosa ou um corretivo branco nessa parte inicial aqui, ó, da minha pálpebra, pra dar um fundo realmente mais claro do que o que eu tô utilizando, tá? Tá vendo? Dá pra ver que ele ficou mais clarinho no início? Ótimo. Agora, com o pincel de aplicação de sombra, eu vou pegar outro igualzinho a esse, só que de cabo preto. Porque um deles eu uso pra tons escuros e o outro eu uso pra tons claros, tá? Mas é o mesmo pincel. E vou passar um tom nude sem brilho. De cor de pele. É um cor de pele bem clarinho, tá, gente? É um cor de pele que não dá na pele de ninguém. Ele é quase branco. Gente, essa fase inicial, vocês não precisam se preocupar em relação a não tá ficando tudo perfeitinho. Porque a gente vai esfumar ainda, tá? Então tá, passei. Essas são as 3 cores principais. Agora, com o pincel de esfumar, pode ser tanto esse, quanto um que ele é quadradinho, pra esfumar a pálpebra móvel. A gente vai dar uma leve esfumada pra misturar os tons, tá? Esse tom claro com o dourado. Tranquilo? Dei uma esfumadinha. Agora eu vou pegar um tom de marrom, porque eu fiz o meu côncavo com marsala. E eu quero um marrom, na verdade, no meu côncavo. Eu quero que o marsala ele seja o fundo. Ele tem um fundo avermelhado, mas não que o meu côncavo seja vermelho, né?
Então, eu vou pegar um tom de marrom escuro com o próprio pincel de esfumar e vou aplicar aqui por cima. E aqui eu fico esfumando durante um bom tempo, tá? Até eu perceber que a minha sombra ficou exatamente do jeito que eu quero que fique esfumada em relação a deixar ele natural. Certo? Aqui sim. Agora aqui. Essa parte de fora é legal até você esfumar com uma cor mais clarinha, tá? Gente, essa sombra dessa luz tá osso. Vou pegar um tom mais clarinho pra ir esfumando de fora pra dentro. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, tá? Então, eu vou esfumando até chegar na tonalidade que eu quero. Então, eu vou pegar o marrom mais escuro pra côncavo. E vou esfumar ele aqui até ficar só com o fundo avermelhado. E vou pegar um tom mais claro. E vou esfumando de fora pra dentro, até ficar do jeito que eu quero que fique, tá? Tá, beleza. Gostei do pincel, gostei da maquiagem e tudo mais, é assim que eu vou ficar. A partir daqui, aí é a situação de passar um rímel e passar um lápis e tudo mais. A sobrancelha vocês podem optar por estar feita antes ou fazer depois, fica a critério de vocês. Gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó, a sombra. Dá pra ver? Acho que dá, né? Vou terminar o olho agora, tá? Então, eu vou passar um rímel. Tá. Então, o rímel... Lá vamos nós. Esse rímel que eu tô passando, ele é um rímel pra dar volume, tá? E pra curvar também. Ele é o rímel Maxi Volume Definição da Dylos. Como que eu faço pra tá aplicando? Eu aplico de um lado, depois eu aplico do outro, volto e passo mais uma demão. E ele fica grandão. Acho que dá pra ver, né? Que ele tá bem grande e bem curvado. Dá pra ver aqui. Enfim. Tá? Vou passar um lápis de olho. Esse lápis é o Carbon Preto da Dylos também, tá? Antes de eu finalizar com sombra, vocês vão ver aqui que eu vou finalizar com sombra aqui o lápis. Eu vejo que tem muita gente que reclama que lápis escorre, que isso, que aquilo. E eu vou dar uma dica pra vocês de como fazer pro lápis não escorrer. Tá? Aqui. Agora, com o pincel de precisão, esse daqui é a W113 ou B113, é a mesma coisa. Eu vou pegar uma sombra preta fosca, bem com a pontinha, e vou aplicar bem rente
aos meus cílios inferiores. Gente, ele é muito legal mesmo, porque aí evita de ficar escorrendo. Vamos ver. Caso vocês queiram, é legal também fazer esse esfumado que eu fiz com preto na mesma tonalidade da sombra de cima. Então, assim, pegar o tom de marrom que a gente utilizou e puxar aqui pra parte de baixo, pra dar um acabamentozinho, tá? Pronto. Então, os olhos estão prontos. Pra sobrancelha, eu gosto de aplicar sombra fosca. Então, ou o kit de sobrancelha mesmo, que a gente vem com o gel, fixador e tudo mais, que é o que eu mais gosto. Ou, quando não dá tempo, eu gosto da sombra fosca, que eu acho que ela fica bem legal também, ela fica bem natural. Aqui. Fazendo só pra dar um acabamento, porque senão, né, gente, ninguém merece. Aqui. Tá, sobrancelha linda, maravilhosa. Só que não, né? Enfim. Agora, basta um batonzinho. Esse daqui eu vou passar um vermelho. O batom, se for líquido, eu aconselho, mesmo que ele venha, o batom líquido venha com o pincel, eu prefiro usar o pincel labial ou o pincel de precisão pra tá aplicando o batom, porque eu acho que o acabamento fica melhor, tá? Agora esse daqui não, esse eu gosto de passar assim mesmo. Esse batom, ele é 01 da Ruby Rose. Ele é fosco, tá? E ele tem uma duração incrível, de aproximadamente 6 horas. Em mim, tá? Porque eu sei que isso varia de lábio pra lábio. E é isso. Bom, como eu falei pra vocês, que eu ia fazer uma maquiagem bem simplesinha, bem rapidinha, e que é mais pra aprender a utilizar os pincéis, não foi a situação de ensinar a fazer a sombra, e sim de ensinar como utilizar cada pincel, pra que serve cada um dos pincéis. Eu espero que vocês tenham gostado, e não sou maquiadora, aceito, lógico, sugestões, críticas construtivas. E é isso. Até a próxima. Tchau!